Dia, terceiro ano. Aí tá frio, é? Ai, hoje tá super frio aqui. Eu tô olhando aqui da minha janela, tem até neblina. Nossa, que frio. Mas vamos lá, a gente acorda, toma um café da manhã e fica animado. Eu espero que vocês estejam tendo essa rotina também. A rotina nos ajuda. Hoje eu sabia a hora que eu precisava acordar, o que eu preciso fazer, e é o que eu tô fazendo, com frio ou sem frio. Bom, vamos relembrar a aula da semana passada? A aula da semana passada nós discutimos alguns desafios ligados à raiva, que logicamente vocês têm que ficar pensando nisso um tempo, ok? Não é uma coisa que nós vamos resolver. Regular a nossa raiva, saber controlar algumas explosões de raiva, é um grande presente que a gente dá pra gente mesmo e para os outros, certo? Pensar antes de fazer. Oh, nossa respiração é nossa grande amiga. Então fiquem sempre conectados com isso, ok? Bom, e aí nós então assistimos a história do Pedro, Porco Espinho, que eu acho que é uma reflexão super legal sobre se a gente quer ser porco espinho, né? Imagina se atrás da gente fosse tudo espinho. É difícil, as pessoas acham a gente. É difícil tolerar, sustentar, as amizades ficam difíceis e pra gente também. A vida fica muito pesada, muito ruim, né? É, é lógico que a gente vê, às vezes, em filmes, na TV, ou às vezes mesmo em situações corriqueiras do cotidiano, essas explosões de raiva. E a gente começa a achar que isso é normal. Mas isso não é normal. Sentir raiva, sim, a gente pode sentir. Mas controlá-la é. Para não ser grosseiro, para não agredir ninguém, é fundamental. Ok, meus amores? Então vocês conseguiram fazer o desafio. E assistiram o filme do Piper. O filme do Piper, ele para mim, não sei a reflexão que vocês fizeram, mas ele para mim é super importante. Eu passo esse vídeo para os meus alunos mais velhos, inclusive lá do pré-vestibular, para eles entenderem que a gente precisa crescer e que a gente precisa aprender a se virar sozinhos, ter independência. O Piper tava, bom, ele era muito petitinho mesmo, mas ele tava acostumado, né, com a mãezinha dele lá. Tem uma hora no filme que ele faz até assim, tipo, me dá comida, mamãe, me dá comida. E a gente precisa aprender a conquistar as nossas coisas. E aí a mãe dele faz. Na primeira vez que ele vai tentar pegar comida, é um desastre, né? A onda pega ele, os cabelinhos dele ficam até assim. Mas aí ele observa, eu acho que se não me engano, um caranguejinho que entra dentro da toca, espera, faz um buraquinho e a onda passa. E aí ele começa a imitar esse caranguejinho. E aí ele vai pegando as manhas de como conseguir fazer, conseguir comida, certo? Isso é uma metáfora de como a gente vai crescendo, de como a gente vai ganhando autonomia para nossa própria vida. Logicamente, vocês ainda são muito jovens, mas é aquilo que eu falo toda aula. Tem muita coisa que vocês já podem fazer por vocês mesmos, não é? Bom, hoje a nossa aula tem um pouco a ver com isso. Nós vamos discutir um pouco da questão de prioridades. No nosso método Líder em Mim, existe a ideia das pedras grandes e das pedras pequenas. Eu vou pedir imensas desculpas, mas eu moro num apartamento no 14º andar e aqui não tem pedras. E eu preferi não sair, não ir a uma floricultura para comprar para respeitar a quarentena. Então nós vamos imaginar, tá? Pedras grandes e pedras pequenas e pedregulhos, sabe aquelas pedrinhas bem miudinhas e areias, ok? Então nós vamos ir para nossa lição na página 28. Ó, você vai ver que tem um fazendeiro e aqui tá escrito pedras grandes.
A discussão a lógica as pedras grandes são as pedras importantes, são as coisas que valorizamos, que são preciosas para nós mesmos. E as pedras pequenas são essas coisas pequenas do cotidiano, são nossas distrações, são pequenos passeios, coisas que são boas, mas que podem nos tirar o foco da pedra grande. Vocês vão ver, e eu quero que vocês leiam, aqui tem uma história super legal de um fazendeiro que estava com um grande foco, uma coisa importante para a fazenda dele, inclusive para a manutenção da fazenda dele. E que no meio disso, ele deu uma bela de uma distraída. Eu quero que vocês leiam com atenção essa história do fazendeiro, tá? Mas eu quero contar para vocês uma história e vou mandar também um vídeo, que é um vídeo clássico. Vocês vão ver que as pessoas estão usando roupas até bastante antigas, mas que é o moço que está falando, um senhor careca, foi o senhor que criou esse método que a gente está fazendo aqui agora, né? O Stephen Covey. E é ele que está lá conversando com a moça. Quero que vocês assistam esse vídeo e para ajudar vocês a fazerem essa tarefa, a entender o que é pedra grande e pequena. Como eu disse, eu não consegui trazer porque aqui em casa não temos pedra. Bom, mas eu vou contar uma história de um outro professor de ciências que levou um balde transparente, um vaso, e pegou pedras grandes e começou a colocar dentro desse vaso pedras grandes, até chegar assim, perto do topo. E perguntou para os alunos: esse vaso já está cheio, alunos? Aí os alunos olharam e falaram: não, tem pequenos espaços. Aí ele pegou pedrinhas menores, pedregulhos mesmo, sabe esses que a gente acha caminhando pelas cachoeiras, e virou lá. Nossa, ficou bem cheio. Ele voltou a perguntar: e aí? Já tá cheio? Alguns alunos levantaram a mão e falaram: sim, já tá cheio, tá bem cheio. Outros disseram: não, ainda cabe mais coisa. Ele pegou a areia. A areia foi entrando por entre espaços, achando lá e terminou de chegar. E para finalizar, ele pegou água e jogou. A areia ficou bem compacta e aí sim, não cabia mais nada. Ele perguntou, portanto, para os alunos: o que significa isso? A gente pode comparar isso a quê? Aí um aluno bem legal, igual você, levantou a mão e falou assim: eu acho que isso significa a nossa vida, que as coisas importantes precisam ser colocadas primeiro, porque se a gente não as coloca primeiro, depois elas não conseguem caber dentro da nossa vida. É como se o balde fosse a vida. Você imagina se esse professor fizesse a questão inversa? Por isso que vocês têm que assistir o vídeo, porque no vídeo o Covey faz a brincadeira inversa. Se a gente colocasse primeiro só areia e água, e depois colocasse o pedregulho, e ainda tivesse que colocar todas as coisas que são importantes na nossa vida, não caberia. Então essa lógica do vaso com as pedras é uma lógica que vocês têm que levar para a vida inteira de vocês. O que é importante para a minha vida? O que é essencial? O que eu preciso fazer? E as pedras pequenas são as coisas do cotidiano mesmo. São coisas pequenas que também são importantes, mas que se a gente não cuida, é uma conversa ali, é um videogame aqui, é um soninho ali, é uma enrolação, né? Se a gente não cuida das coisas que são realmente importantes, a gente se perde, né? Então é esse o exercício que vocês vão fazer. No livro, ele está perguntando quais são suas pedras grandes. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. E o que seriam pedras pequenas? Então, vamos lá na nossa lógica. As pedras pequenas são tarefas
menos importantes, que tiram um pouco o foco da gente, que a gente até acha que precisa fazer, mas elas são de menor tamanho. As pedras grandes hoje são o nosso foco, ok? Então tá aqui. Conforme aprendemos com o texto do fazendeiro, se não focarmos em nossas pedras grandes e priorizá-las, elas não serão feitas. Pelo contrário, as pedras grandes, as pedras pequenas consumirão todo o nosso tempo. Né? Então, pedras pequenas seriam uma conversa, e cuidar do cachorro, dar uma enrolada no sofá, descansar um pouco, jogar videogame, essas coisas. As pedras grandes são as coisas importantes para você. As coisas importantes para mim, no meu caso, são a minha filha, é organizar o meu trabalho, ter a minha rotina fixa do meu trabalho, ter a questão da minha família, manter isso firme, criar situações para eu estar bem com a minha família. Ai, os meus amigos são pedras essenciais, né? Ter a capacidade de planejar, organizar, ser focada. Enfim, vocês vão fazer aí do jeitinho de vocês, colocar da maneira que vocês acham que é importante. Mas o mais importante desse exercício são as pedras grandes, certo? Façam, é só essa atividade, mas eu preciso que vocês assistam o vídeo que eu vou colocar junto, tá? Bom friozinho aí para vocês, força, coragem e até semana que vem.